Buenas, 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 segundona, bora dar o start aí em mais uma aula. E a aula de hoje, ela vem para ilustrar a aula que tivemos na segunda-feira passada, aonde introduzimos esse tema a respeito da diferença, a diferença da representação simbólica em tarôs diferentes, a ponto de dar um certo tilt ali na hora que a gente vai bate o olho e fala, caraca, velho, da onde que essa pessoa, né, qual que é a brisa, né, que tomou aí para desenhar o arcano desse jeito que eu não tô entendendo nada. Mas, vocês já devem ter imaginado, já devem ter chegado à conclusão que para você, né, conseguir entender cartas isoladamente dentro de um tarô diferentão, você tem que comprar a proposta do autor e se identificar principalmente a proposta do autor e também entender o tarô como um todo. Entender todo o mecanismo daquele tarô, senão não vai fazer sentido. Eu vou mostrar em imagens na tela, porque aí vai ficar mais fácil. Esse aqui, gente, é o 5 de copas, tá? Esse aqui é o 5 de copas. Muitos de vocês conhecem, esse aqui é bem conhecidão, é classicão, é o tarô Rider-Waite. Então, 5 de copas, o que significa? Né? Significa uma perda, significa uma decepção, significa um conflito emocional ali na vida da pessoa, não está dando bom, né? Tá ali chorando leite derramado e todo aquele contexto do 5 de copas que vocês têm em mente, né? Que vocês já devem ter estudado aí, né? Uma carta que sai bastante, né? Em leituras amorosas, infelizmente. Que ela é a foto, às vezes, das frustrações que nós temos, das decepções que nós temos, mas ainda resta, né? Ainda tem alguma coisinha ali, né? Não é um término, não é uma ruptura final, simplesmente uma crise um pouco mais considerável ali dentro de um emocional, dentro de um relacionamento, falando de relacionamento, né? Então, aqui falou de uma forma geral. Aqui, ele pintou isso como um quadro emocional e não fica muito claro se a tristeza desse personagem, se o que ele tá ali, né, contemplando se esvair, vamos dizer assim, extremamente poético, se isso tem a ver com uma briga que ele teve com o chefe. Será que nessa época tinha chefe? Tinha, né? Senhor feudal, sei lá. Então, se foi uma coisa de dinheiro, se foi uma coisa de almoço que não fez bem, se foi uma coisa de, sabe, sei lá o que, né? Enfim, não fica muito claro o porquê da tristeza, mas fica claro que esse personagem está numa postura de espécie de luto, lamentação, e a gente estudando, né, a simbologia, a gente entende que se refere a isso. Essa carta, ela pode aparecer como um quadro emocional, como eu disse, em diversas situações, que não só o afetivo, beleza? Relacionado ao boia a boia. Mas, aí a gente pega aqui, ó, presta atenção, esse 5 de copas, isso aqui é um 5 de copas, gente. Gente, ó, você pega o 5 de copas do Romantic, né? Esse aqui é o Romantic Tarot. Você pega o 5 de copas do Romantic, ó, 5 de copas. E ó, você percebe que se você não tiver extremamente antenado do que é o 5 de copas, você não vai entender essa carta. Você não vai conseguir entender essa simbologia, porque aqui tá rolando uma treta, tá rolando uma decepção, tá rolando uma DR, tá rolando uma briga, tá rolando desapontamentos, frustrações ali. Não está dando bom. Não está dando bom. Então você percebe que o autor do Romantic, ele quis desenhar o significado do 5 de copas, né? Uma das margens interpretativas do 5 de copas que encaixasse no que ele quer passar na simbologia geral do tarô dele, que são as questões do romance, as questões da interação de um casal. Coisa que aqui não está desenhado.
É como eu falei, ficou uma coisa solta. Só que aqui fica polarizado, fica potencializado que se trata disso. Se trata de algo que não está dando bom, frustração, conflito, quebra, entendeu? Desentendimento, pranto e ranger de dentes ali, né? Sabe-se lá de quem, em relação a uma situação amorosa, em situação afetiva, em situação de casal, de trisal, sei lá. Você percebe que você pega aquela essência e você bota para cá, aí você começa a clarificar e você começa a apreciar os outros arcanos e você vai vendo que toda a proposta acaba fazendo sentido dentro daquela ambientação. Então, se você tem uma afinidade, né, e uma disposição para estudar, aí você vai começar a desenrolar através da simbologia que você já adquiriu. Você tem aquele start. Ah, então aqui é porque está desenhado o 5 de copas no romance. O que é o 5 de copas no romance? Ele literalizou a bagaça. E aí, se a gente pega o tarô da Nadine, o tarô sexual, né, o tarô da magia sexual, você vê que ele desenhou o 5 de copas, uma tristeza, uma lamentação. O que é uma tristeza, uma lamentação na na questão do sexo? Poderia ser uma falta de libido, poderia ser uma apatia, porque você vê aqui que ela não, né, essa mulher aqui, ela não tá muito startando essas coisas, né? As coisas que, né, enfim. Por quê? Porque é um certo luto, né? É um certo luto. Você vê que ela é uma das poucas cartas do tarô da magia sexual que a pessoa, que a mulher aqui, ela tá completamente vestida. Embora tá caindo uma alça, só que é muito vestida pro baralho. Aí a gente vê o contexto do baralho geral. Se você pega o tarô da magia sexual e você vê os personagens, e você vê as posturas, e você vê o cenário em si e a interação entre as pessoas, né, os casais, você vê que aqui é uma coisa muito fria, é uma coisa que talvez o rapaz está tentando chegar, ela está resguardada. Então, você vê que tem aqui, ó, tem talvez essa simbologia de que ainda resta algo, mas não sei, ainda posso me despertar, mas não sei, porque existe algo que se perdeu, existe algo que, né, que esfriou ali por uma decepção. Então, o contexto emocional da pessoa tá levando a uma falta de libido, tá levando a uma falta, a uma apatia, os desejos estão em baixa, né, nessa carta aqui, e é sexualmente, é o 5 de copas sexualmente falando, na proposta do autor. Então, você percebe o quanto você tem que flexibilizar, o quanto você tem que articular para você chegar nisso. Porque é um tarô que tem uma proposta sexual. É um tarô que tem uma proposta de ir direto ao ponto, facilitar, virar a chavinha quando você quer ver uma coisa sexual. Quando você quer ver uma coisa de um romance. Então, muitas vezes isso pode facilitar, mas facilitar quando você já sabe. Porque se você não sabe, se você não se apropriou dessa simbologia, você vai confundir tudo. Você não vai entender, ou você vai entender, mas você vai entender tão superficialmente que depois você não vai conseguir articular outros baralhos, amigo. É isso que eu falo. E assim, uma pontuação que eu faço. Quando você for jogar outro assunto que não seja romance, você vai jogar em trabalho, né? Como é que você vai jogar trabalho? Como é que você vai jogar temas de trabalho, temas de... ali outros temas que não sejam pertinentes às questões amorosas e etc. Com um tarô assim, fica meio complicado, né? Fica meio difícil. Acho que é meio estranho. Aí você pega o tarô do Osho. O tarô do Osho, que é bem conhecido, né? Que fala muito, muito de nós, da nossa sabedoria, do nosso mestre, esse autoconhecimento, esse reconhecimento, exercício do livre-arbítrio, todas essas nuances uma linha que eu adoro no tarô do Osho, você vê que ele já vem, ó, trazendo uma outra coisa, trazendo uma proposta de um apego ao passado, que a pessoa precisa pensar fora da caixinha, que a pessoa tá ali imersa, meio que essa questão aqui da cabeça de avestruz, quase, que vem aqui, ó,
ele expandiu isso de uma maneira tão gritante, né? Então, aqui ele não vai falar tanto do contexto que levou a isso, mas do contexto que está levando a isso, ou da triangulação ali do casal, da mediação do casal e todas as coisas, mas ele tá falando muito mais do ponto referente ao autoconhecimento que a pessoa precisa startar para pensar fora da caixinha, para sair dessa frustração emocional. Então, você tem que entender bem a proposta para você articular de acordo com... E parece uma carta completamente diferente, se você for ver. E aí, aqui, ó, a gente tem, ó, talvez até um pouco parecido, nesse tarô minimalista, que é o Fairchild, que tem essa pegada meio, né, desenhinho. Nossa, eu gosto tanto desse tarô, gente. Ele fala, tá? Ele fala aqui, ó, da pessoa se afogando. Que eu vejo aqui, ó, a pessoa se afogando nos próprios sentimentos. Meio se protegendo, meio se afogando, meio escondida. Então, acaba trazendo toda essa sabedoria que a gente tem no 5 de copas numa pegada, né? Numa pegada mais leve. Uma pegada mais leve, uma pegada mais light, né? Mais minimalista, mas o conceito ele tá muito bem desenhado aqui. Vocês podem ir comentando nos comentários o que vem na cabeça de vocês. Agora, olha aqui no tarô da Vanessa, gente, que interessante. O tarô da Vanessa, ele tem uma pegada Tumblr. É um tarô bem blogueirinha, porque fala da mulher, do empoderamento da mulher, né, da garota, né? Vai, garota, né? Boa, garota. Então fala disso, fala das garotas, as mulheres, né? Girls. Então, uma coisa meio girl power, meio blogueirinha. O tarô da Vanessa, ele é muito fofuchinho. Eu gosto muito dele porque ele traz símbolos contemporâneos do universo feminino para traduzir as cartas. E aqui no 5 de copas, você vê, ó, tá uma coisa meio acorda Alice, né? Miga! Né? Parece uma coisa assim, miga! Né? Então você vê que tem um contexto da princesa aqui que se frustrou e a outra aqui levanta a coroa, senão né? Levanta a cabeça, senão a coroa cai, né? Então muito se perdeu, mas ó, aqui já traz uma outra, né? Um outro jeito de contar, né? Um outro jeito de contar, meio que uma coisa acorda Alice, o príncipe não era encantado, será que é? Será que volta para te resgatar? Será que vem experimentar o sapato? Então a gente viaja junto, a gente consegue entender. Se você mal conhece o tarô e você pega um 5 de copas desse, como é que você vai articular? Você tem que entender primeiro a simbologia para depois você olhar para a carta e falar, pera lá. E aí você acaba entendendo, aí você acaba fluindo, e aí você acaba entendendo, cara, esse tarô fala a minha língua, porque você pode ver que cada um fala uma língua, cada um vai requerer uma espécie de viés para você poder conduzir, para você poder trabalhar. Então, quando você tem um conhecimento profundo a respeito de você mesmo, que entra, gente, vou sempre falar isso. Nós, tarólogos, somos uma vértice dessa tríade que se compõe uma consulta na prática. Eu tenho que saber qual que é o meu estilo de leitura, até mesmo para eu poder encontrar uma ferramenta que me traduza e que me dê acesso à minha maneira de falar, à minha maneira de construir as minhas narrativas, as minhas interpretações. E a gente tem o 5 de copas do tarô do amor, né? O tarô dos The Lovers. E ele vem quase idêntico, né? Quase idêntico ao tarô do Rider. É bem idêntico, só tá mais o ângulo, né? Tirou a foto aqui de frente para mostrar bem o desespero. Porque o tarô The Lovers, muitas cartas são parecidas com a simbologia tradicional, mas quem são os personagens são os grandes casais. Então, cada naipe ele vai contando a historinha dos casais aí de amores épicos, amores de grande repercussão, histórias de amor aí dos casais. Aqui no caso seria Tristão e Isolda, tá? Que vem narrando o naipe de copas.
E por fim, deixei por fim propositadamente, porque olha o tarô do sagrado feminino. Então, o tarô do sagrado feminino, ele vai convidar você para uma meditação, para um autoconhecimento em relação à trajetória das mulheres representadas pelas mitologias, pelas lendas, e através disso trazer esse autoconhecimento, trazer esse empoderamento num nível mais profundo, toda essa questão que o sagrado feminino trabalha, né? E aqui no 5 de copas, ela trouxe, né, o autor trouxe a passagem aonde a mulher aqui de Abrão, ela vai fazer um sacrifício do filho, né? Vai sacrificar algo que é extremamente importante, algo que ela ama muito, e para confiar, né? Por confiar e por entender que é aquilo que ela tem que fazer, aquilo que tem que ser feito, por mais que doa, né? E ter que fazer isso com a fé de que isso é necessário e que no fim alguma coisa pode ser revertida ou alguma coisa vai se tirar de positivo disso. Então, é a fé, é a autoconfiança, a intuição, é o balancear dos próprios sentimentos. Imagina o estado de espírito de uma pessoa que tem que sacrificar algo que é intrinsecamente tão importante, tão dela, né? Tão dela. Olha a dor, né? Olha a dor. Mas você vê que é um 5 de copas reverberando uma dor num sentido mais espiritual, num sentido de algo que, principalmente, questões ligadas a essas vivências que somente uma mulher pode ter, né? E que, logicamente, articuladas para um homem, né? Questões ligadas ao feminino, ao lado feminino do homem. Então, esse baralho, ele grita por essa questão. Então, você percebe que quando você vai trabalhar com esse oráculo, que ele é bem desafiador, as simbologias dele, você acaba tendo que estudar também esse aqui, ó, você acaba tendo que estudar até outras culturas, até outras mitologias, até para você poder criar uma conexão, senão simplesmente fica uma imagem bem desenhada que não vai fazer sentido algum para você. Então, eu deixo aqui para que vocês comentem nos comentários, para que vocês digam suas impressões das cartas, que a gente deu uma analisada hoje, e a partir disso, o que surge na mente de vocês em relação a essa questão de tarô temático. E a gente vai... e se você quer entender as simbologias do começo, dar um start aí, ou revisar, olha a chuva, ou revisar, ou aprofundar, entre em contato comigo. 13 981 71 7450, curso Arcanos em Ação. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua!